Vamos fazer uma saia lápis longa hoje? Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura. No vídeo de hoje nós iremos fazer uma saia muito bonita, uma saia básica, porém você consegue usar esta saia em qualquer ocasião, dependendo com o que você está usando, se é com salto, se é com tênis. Então vamos agora para a mesa começar riscando, cortando e depois costurando esta saia. Meninas, vamos então começar riscando e cortando a nossa saia longa. É uma saia justa, longa, aquela saia lápis reta, né, que vai até embaixo. Então nós iremos fazer ela no tamanho P, que é o tamanho que eu uso. E você tem o molde do PP ao GG, tá certo? Então essa é a primeira página, aqui tem as medidas do elástico. É o elástico de 5 centímetros que a gente vai usar, eu já até fechei o meu aqui. Então, cortei ali que eu vou fazer a P, eu cortei 68 centímetros e já fechei. E aqui está essa primeira página de teste, que você deve medir para ver se esse retângulo tiver essas medidas. Você pode imprimir todo o molde que vai estar do tamanho real, e se não, aqui está a forma de você configurar a sua impressora. Está te explicando como você configurar a sua impressora para imprimir em tamanho real. E, como vocês estão vendo aqui, eu estou com a parte da frente e das costas. Eu vou começar pela parte da frente. E aqui está escrito que é uma vez canelado de viscose. Eu vou fazer com canelado de linho, tá bom? Porque vai dar certo também. Então, você pode estar fazendo essa saia com canelado de viscose, com moletinho de viscose, pode estar fazendo com canelado de linho, tá? Então, vários canelados aí, aquele canelado mais estreitinho, pode ser que a saia fique um pouquinho mais folgada, porque quanto mais o canelado é fechadinho, mais estica, então a peça fica maior, certo? Então já estou com o meu tecido aberto, posicionado, e eu vou começar a riscar aqui, tá certo? Então, começando aqui pela parte da frente, que é inteira, as costas é duas partes, por quê? Porque tem uma fenda atrás, tá certo? E um detalhe, eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer se você quiser forrar. Eu gosto dessas saias forradas. E esse tecido, esse canelado, ele tem uns vãozinhos no lugar da risca que pode ser que dá uma transparência. Pode ser não, ele dá uma leve transparência. Então eu vou mostrar para você como que você vai fazer para colocar um forro, que eu vou colocar também. E outro detalhe, o elástico, ele é largo, ele é 5 centímetros. O meu elástico é mais estreito, então você vai tirar um pedacinho aqui, porque senão a saia vai ficar muito comprida. Se o elástico é de 5, ele dá essa largura toda. Se você tem um elástico mais estreito, é interessante que você diminui aqui. Se o elástico é de 4, tira 1 centímetro. Se seu elástico é de 3, tira 2, né? Diminui aqui no cós, porque senão vai ficar uma saia muito grande, tá certo? Senão fica muito longa. A não ser que a pessoa que vai usar seja bem alta, tá bom? Porque senão vai ficar uma saia arrastando, porque é uma saia longa mesmo. Então, agora riscado aqui. A frente, tá, vou mostrar aqui pra vocês. Aí a gente vai cortar o forro 50 centímetros, tá? Eu vou marcar aqui, até pra vocês verem. Então, aqui 50 centímetros deu aqui, ó. 50, marcando aqui. Marcar de cá. Então, agora aqui eu vou riscar, pra gente poder dobrar e fazer o nosso forro, certo? Aí depois eu vou fazer o forro desse tamanhozinho aqui. Se você quiser fazer uma saia curta também, você pode estar usando esse molde desse jeito aqui. Então, reservando. Agora a gente vai pro corte. E como eu falei, eu tô fazendo um tecido preto porque é a cor que eu tenho aqui para estar fazendo para vocês.
Mas eu acredito que não vai ficar ruim para vocês verem, não. Vou tirar essa beiradinha aqui. E outro detalhe, esses tecidos riscados tem que ter muito cuidado, porque se ele estiver torto, a saia vai ficar torta, né? Então, é bem complexo essa questão do tecido riscado, né? Tô vendo aqui, isso aqui parece que ainda vai pegar uma torturinha aqui, né? E eu tentei ajustar. Deixa eu pegar o meu molde aqui, só para eu colocar aqui para ver. Ele tá riscado no lugar certinho. Tá riscado no lugar certinho, né? Que ele tá pegando a risca aqui tortinha, né? Levemente torta aqui. Porque se eu acertar aqui na risca, se eu acerto aqui na risca, pode ser que eu entorte a saia, né? Porque aqui deu uma risca inteira, né? Aqui deu uma risca inteira. Então, se eu conto para cá, é porque ele tá levemente torto. Vou jogar ele um pouquinho aqui, né? E depois eu vou dobrar o meu tecido e vou ajustar aqui, porque senão vai entortar a saia. Então, são detalhes com um tecido que tem esses canelados que a gente precisa se atentar com eles para a gente poder não fazer uma saia troncha, toda torta. Daí eu vou cortar aqui, vou dobrar e vou ver se precisa de... Porque senão eu vou acertar a risca e deixo a saia torta. Vou acertar a saia e deixo a risca torta. Entende? Então aqui, ó. Aqui pegou a risca certinha. E agora eu vou dobrar aqui. Isso tudo por conta do canelado, viu, pessoal? Se é um tecido retinho, não tem nenhum problema disso aqui. Mas por conta do canelado, tá? Porque o canelado ele fica entortando, certo? Então agora, o que eu vou fazer para acertar aqui? Eu vou pegar o meu molde, vou dobrar o meio aqui, o finalzinho dele, dobrar bem no meio, só para eu poder corrigir aqui esse finalzinho, ver se, olha aqui, de fato, ó, de fato é bem aqui mesmo, não tá errado, né? Dava impressão, vou tirar aqui fininho, fininho mesmo, só para dos dois lados, para poder não tirar do lado de uma risca só, certo? E tudo certo agora. Agora sim. Então, reservando aqui a parte da frente, agora a gente vai para a parte das costas. Alinhando as nossas riscas. Agora aqui a parte das costas. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu vou estar aproveitando bem o meu tecido. Vou ajustar a risca.
do meio, aqui uma, mais para lá na outra, colocar um peso aqui e colocar o metro. E aqui do mesmo jeito, o que eu vou fazer? Eu vou usar o molde da frente para fazer o forro da frente e das costas, viu, meninas? Eu marquei lá no forro da frente, né? E é com ele que eu vou fazer o forro, que eu vou fazer ele sem fazer corte. Esse giz em alguns tecidos, ele é muito bom. Teve uma aluna que ela veio perguntar para mim qual o segredo para cortar o tecido listrado, para cortar o tecido canelado, porque toda vez que ela faz, fica torto. Então, agora você entendeu, né? Você precisa acompanhar a risca. E agora, do jeito que eu cortei esse lado aqui, acompanhando a risca, eu vou ter que cortar o outro. Então, quase finalizado aqui, já na metade. Então, aqui, ó, se atenta, que aqui é o lugar da fenda, tá certo? Então, lugarzinho da fenda. A gente agora vai cortar o outro lado. O outro lado, eu vou colocar um tecido em cima do outro, que eu vou conseguir acompanhar certinho também a risca, aqui é o lado direito com o lado direito. Lado direito com lado direito, e eu vou colocar aqui acompanhando as riscas. Vamos nos esforçar para isso, para poder ficar bem alinhadinho. Então, ficou aqui bem alinhado, a risca certinho uma na outra. Se seu tecido estiver muito torto, você pode molhar. Se você molhar, tem que secar ele sem deixar ele fazer ponta. Aqui eu coloquei um pouquinho mais para baixo, porque essa beirada estava toda dobrada.
Aqui é o lugar da fenda. Acertadinho aqui. Então, aqui quando você coloca um em cima do outro, você consegue fazer com que os dois lados fiquem 100% iguais, certo? Acertando aqui, que a parte de baixo ficou um pouquinho sobrando. Senão vai dar uma diferencinha. Opa. Aí. Aí. Então, agora, o resto aqui, né? O outro ladinho. Então, finalizamos o corte da nossa saia. Agora eu vou pro forro dela, né? A gente vai... Aqui está. Então, é aqui, né? Onde eu marquei. Deixa eu ver aqui essa malha. Fazer uma dobra aqui. E aqui esse pedaço que a gente vai estar usando. Eu peguei uma malhinha aqui, deixa eu ver se vai dar 50 centímetros. Isso aqui é uma microfibra fina, né? Micro de poliéster. Então, vamos riscar aqui. Então, riscada aqui um lado do nosso forro. A gente vai cortar. E lembrando que eu acompanhei o sentido do fio aqui, viu, meninas? Tô seguindo o sentido do fio. Quando você corta esse forro,
você tem que ter cuidado porque o lado do cós ele fica muito parecido com o lado final. Então, vou fazer uma marcação aqui para a gente poder não correr o risco de costurar ele virado o lado de cima para baixo. Estou falando isso porque eu fiz isso uma vez. Quando eu estava testando, eu falei, nossa, eu acho que eu coloquei virado. Né? Eu costurei esse lado aqui no cós, sendo que o lado do cós é esse aqui, né? Isso pode acontecer quando a gente está lá na mesa costurando. Fica muito parecido os tamanhos, o lado do cós com o lado da barra. Certo? Então, aqui, lado direito com lado direito. Então, aqui já quase finalizada. Agora a gente vai... deixa eu marcar aqui, como eu falei, né? Colocar aqui, né? Cos. CO tá bom, né? CO. E agora a gente vai lá para a mesa, para a máquina, né? A gente vai lá para a máquina montar a nossa saia. Nosso primeiro passo, deixa eu tirar o forro daqui. Nosso primeiro passo vai ser com essa parte aqui de trás. Lá na máquina reta, a gente vai costurar esse pedacinho aqui da fenda, tá bom? Vou até marcar aqui, ó. Lá na máquina reta, a gente vai costurar esse pedaço aqui, tá bom? Esse pedaço na reta. E depois a gente vai lá para a máquina overlock, vou fazer ela usando a ponta cadeia, tá? E aí a gente vai lá para o overlock montar ela toda e depois vai fazer a barra na galoneira, tá certo? Essa é a nossa primeira costura. Depois a gente abre e é aquele processo, né? A gente vai costurar aqui e vai juntar frente e costas. Vamos para lá então. Bom, meninas, então aqui na máquina reta eu vou fazer essa costura aqui que eu falei para vocês, da fenda, e eu colocar um ponto bem pequeno, que 1,5, para ficar bem fechadinho. Então, na hora que eu chegar aqui, eu vou levantar aqui e vou fazer outra costura de lá para cá, reforçando, porque aqui é onde vai ter a fenda, então essa costura precisa ficar aqui bem fechadinha. Vou fazer um retrocesso aqui. Certo. E agora, depois de fechar aqui o lugarzinho da fenda, a gente está pronta para montar a nossa saia. Que aqui, ó, olha aqui deu para vocês entenderem bem, né? Por que que a gente fecha? Porque aqui é onde eu vou fazer depois a barra, ó. Olha que bonitinho que fica. E aqui eu vou seguir
fazendo a minha costura. A partir daqui eu vou costurar, fechar ela lá na máquina overlock. Vamos para lá então. Meninas, então agora, depois de ter feito essa costura aqui na máquina reta, agora essa parte aqui, né, a parte de cima, a gente vai costurar aqui nessa máquina. Então, eu tô costurando na máquina overlock ponto cadeia, né, que ela tem a costura de reforço. E como toda overlock, precisa cortar um pedacinho, uma tirinha. E eu vou costurar até aqui no lugar da fenda. Então, chegando aqui no lugar da fenda, a gente vai sair fora. Aqui. Aqui essa máquina não pode cortar a linha aqui por baixo, tem que ser cortada na tesoura ou aqui, né? E aqui, puxei para encerrar a costura aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Ela faz uma costura mais larguinha, porém ela faz um reforço na costura. Então aqui é pra gente depois virar aqui, ó, e fazer a barra, certo? Na fenda. Então o próximo passo aqui é montar aqui na mesa, deu pra vocês verem, né? O quanto essas risquinhas, o vãozinho dela, ó, é aberto, porque esse tecido é o canelado de linho. E agora eu vou costurar a minha saia, as laterais. Vou costurar as laterais de um lado, depois do outro. Então, colocando aqui, eu vou prender aqui embaixo, né? E vou ajustar, alinhar ela aqui. Colocar o alfinete, uma saia muito longa, né? Uma saia muito longa e corre o risco de desencontrar lá no final. Então, agora a gente vai para a máquina costurar. Agora a gente vai costurar aqui essa lateral. Depois de costurar um lado, a gente passa para o outro. Tirando os alfinetes e costurando. Quase no final. Ah, aqui, meninas, vai ter a nossa barra, né? Então, aqui eu posso fazer aquela dobrinha aqui para facilitar na hora de fazer a barra. Posso fazer essa dobra aqui na lateral. Sabe aquela dobra que a gente faz? Tanto para lá como para cá. Para a gente fazer a nossa barrinha. Então, já vou fazer ela aqui. Vou usar a pinça aqui. Ajustar aqui embaixo.
cortando. Entende? Que depois a gente vira aqui, facilita na hora da barra. Então, agora a gente vai pro outro lado. Aqui do mesmo jeito. Colocar aqui embaixo. Eu vou colocar alguns alfinetes aqui pra gente poder não desencontrar o nosso tecido. Então, vou alfinetar e vou costurar o outro lado do mesmo jeito que eu fiz esse. Quando eu tiver com o outro lado costurado, eu volto aqui para mostrar para vocês e dar continuidade. Meninas, então a nossa saia tá montada, né? As costas, as laterais, a barra já tá no jeito. E agora a gente vai fazer o quê? Né? Deixei aqui já no jeito pra gente poder fazer a barra, né? Com aquela dobrinha, aquela virinha que eu faço. E agora a gente vai fazer o nosso forro aqui, certo? Então, vamos lá. O forro do mesmo jeito, né? Vou colocar aqui lado direito com lado direito. E a gente vai passar uma costura na lateral. E depois vai fazer a mesma costura na outra, normalzinha aqui, tá bom? Já pegar aqui o final, né? É um tecido que não necessita de barra, principalmente para forro. Então, vou passar essa costura do lado e do outro e a gente já vai levar ela para fixar no cós da saia. Então, agora a gente vai pro outro lado, fazer a mesma costura que a gente fez desse lado aqui. Meninas, então, costurado aqui, né? Lembra que eu marquei pra gente saber certinho qual que é o lado do cós, né? Que é esse aqui. Então, agora eu vou virar ela pro lado direito, né? E não tem lado de frente nem costa. O que que eu vou fazer? A minha saia também tá com o lado direito para cima já. Então, eu vou colocar ela aqui dentro do lado avesso. Dentro do lado avesso, e eu vou passar uma costura juntando os dois tecidos e o elástico. Primeiro eu vou juntar os dois tecidos aqui, né? Colocar aqui costura com costura, e eu vou unir os tecidos, e depois eu vou passar a costura no elástico. Aqui eu tô com a costura do meio, deixa eu ver aqui. Se é isso. Aqui tá a costura do meio. Então, a minha costura é na costura... A costura do forro é na costura da lateral, né? E não na do meio. Então, deixa eu alfinetar aqui. E aqui do mesmo jeito. E essa costura dessa máquina aqui, desse jeito aqui, vai ficar muito grossa para essa costura que eu vou fazer no cós. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar aqui desenfiar uma agulha, né? Porque senão a costura vai ficar muito larga. Agora, na hora de costurar o elástico, e a gente vai remover uma linha, né? Eu vou tirar a linha dessa agulha de fora, porque senão a costura vai ficar muito grossa, certo? Então, aqui eu desenfiei uma agulha. Essa aqui, essa, né? Então, vou trazer ela pra cá. Baixando aqui. Deixar ela aqui que depois eu vou precisar, certo? E agora eu devolvo no lugar e a gente vai fazer essa costura. E lembrando que essa máquina ponto cadeia, a gente precisa agora, quando tira uma agulha, a gente precisa fazer o quê? Colocar ela um pouco mais para dentro, porque senão não vai costurar e vai ficar juntando linha na beiradinha, certo? Então vamos lá.
Só para juntar os dois tecidos aqui no cos. Tirar o alfinete aqui. Deixar essas linhas aqui pro lado que vai cortar certinho, né? Agora eu vou pegar o meu elástico aqui. Agora eu vou pegar o meu elástico e vou fazer essa costura rebatendo aqui no cos. Já está cortado e montado. Então, eu vou direcionar ele aqui, essa costura, bem na direção dessa costura do meio. Aliás, eu vou dobrar ele. Dobrar aqui ao meio. E dobrar novamente. E aí eu vou marcar para poder já colocar aqui no lugar certo. Ele está quase reto no cos. Porém, ele está quase reto no cos. Porém, ele pode ser que fica com um pouquinho de franzido e fica com um pouco do franzido torto, certo? Então, aqui marquei, né, todas as partes. E a gente vai começar aqui. Vou encostar nessa costura, certo? Né? E eu vou deixar essa costura aqui na lateral mesmo. Eu já tô com essas partes aqui marcadas. E aqui eu já vou prender, já deixar aqui embaixo da máquina, onde eu vou começar a costurar. E aqui já tá marcado, né? E aqui no meio. Aqui no meio eu vou colocar aqui no elástico, certo? E aí, opa, escapuliu. Devolvo aqui no lugar que eu marquei e eu começo a costurar. E vai cortar uma beiradinha mesmo, é normal. Vai cortar talvez até uma beiradinha do elástico, certo? E esticando e costurando. Metade costurada, outra metade aqui, vou esticar, segurar aqui já no meio. Então, aqui finalizando, passando a costura aqui, em cima da outra. E agora a gente vai lá para a máquina galoneira. Lá eu vou precisar passar uma costura, aqui pelo elástico ser bem largo, né? Eu preciso passar uma costura fixando ele para depois virar. E aí, virando, eu posso passar uma costura aqui ou fazer rebatidinhos aqui lá na máquina reta para poder não existir a costura do lado de fora, que fica assim bem bonito também. Então, vamos lá para a máquina galoneira. A gente vai costurar o nosso elástico. O que eu fiz aqui? Né, eu alfinetei os 4 cantos aqui, né?
os 4 cantos do elástico aberto. Então, aqui eu não vou fazer essa costura virando aqui. O que que eu fiz? Né, deixei ele aberto, então vou fazer uma costura do lado direito, é claro, né, ela vai pegar bem aqui, perto de onde está o alfinete. Então, alfinetei para ter um norte aqui certinho, porque essa é uma costura que é bem comum, mas que eu não tenho o hábito de fazer ela. Então, vou fazer essa costura desse jeito, para poder não existir uma costura do lado de fora. Um elástico bem largo, então ele precisa estar fixado aqui, porque senão ele vai ficar dobrando no cos. Então, vou começar aqui na direção dessa costura. Costurando aqui, bem na direção aqui do final do elástico, bem no rumo de onde eu coloquei o alfinete, certo? Então, marquei aqui, já vou soltar esse primeiro. Vou dar uma esticadinha e a gente vai costurar, fixando o nosso elástico aqui. Tirando aqui mais um alfinete. Já quase na metade. E mais um, e agora a gente já tá aqui na reta final. E a gente vai costurar pegar essa costura e chegar uma em cima da outra. Trespassei a costura. Tirar aqui essas linhas. Aqui é onde a gente começou, né? Então, a gente fez uma costura fixando aqui o elástico. E essa costura, ela vai ficar onde? Vai ficar para o lado de dentro. Então, a intenção aqui é não ter costura do lado de fora da saia, né? Para ficar um modelo diferente. Então, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fixar aqui, lá na máquina reta. Então, eu vou fazer isso, né, na direção aqui das 3 costuras, ao invés de fazer essa costura aqui do lado de fora, que normalmente a gente faz para poder fixar o elástico. Então, eu só vou fixar aqui nas laterais e essa saia vai ficar bem bonita, assim, sem mostrar essa última costura aqui embaixo. Ah, meninas, vamos fazer a barra aqui primeiro, que daí a gente já finaliza lá na nossa máquina reta. Então, aqui eu vou começar a barra onde? Na fenda, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a barra na fenda primeiro, depois a gente faz a barra da saia mesmo, tá certo? Então, aqui. Essa barra aqui da fenda é aquela barra com 1 centímetro, mais ou menos. Opa, soltou. Coloquei muito na beiradinha. Dá uma costuradinha, que a agulha prende o tecido, agora sim. Então, agora a gente vai seguir aqui com a nossa barra. Aqui, né? Já quase no final de um lado.
Daí aqui a gente vai, deixa eu olhar aqui, tudo certo? Então aqui a gente vai fazer a voltinha aqui, tá bom? Se você não consegue fazer isso aqui, você vai treinar e vai aprender. Eu prefiro fazer assim. Ou você vem com a costura de um lado, vem com o outro, depois sela aqui, mas assim fica mais bonito. Quando você faz aqui redondando, tá bom? Segurando aqui para não dobrar. Para não dobrar e a gente vem. Aí subiu, né? Eu vou virando o meu tecido, costurando devagarzinho. Levanto um pouquinho o pé calcador. Já ajeita aqui o outro lado. E a gente vai seguindo aqui devagarzinho agora, já pegando aqui pro outro lado. Então, ó, ficando assim. E aqui já chegando ao final, a gente vai agora para a barra normal da nossa saia. Então, aqui com a barra da fenda pronta, ficou tudo certinho. Agora a gente vai fazer a barra da saia mesmo. Então, como eu já tinha aprendido aqui, né, facilita. Então, aqui a gente já tem a medida certa. Só cortar essa linha aqui. Essa barra, ela mais larguinha, também fica mais bonita, né? Opa. Então, essa aqui é mais ou menos 1,5 cm até 2 centímetros. Você pode fazer essa barra da saia normal. Aqui, normalmente, você seguia pelo tamanho que sobra aqui na lateral. Aqui, ó. Tirar essa linha de onde eu comecei, a barra da fenda, que a gente dobra. Quer saber se vai ficar certinho aqui, né? Você traz a outra ponta pra cá, ó. Já vou aproveitar e tirar essa ponta de linha. Né? Eu já tenho uma base certa. Então... E aqui, finalizamos. E agora a gente vai lá mesmo, agora para a máquina reta, né? Dar aquela finalizada na nossa saia. Então, agora a gente vai fazer o que eu falei aqui. Nós vamos fixar o nosso elástico aqui, né? Assim, virado para dentro. Eu não quero que apareça essa costura aqui, por isso eu não fiz ela lá na galoneira. E eu vou pegar aqui bem em cima dessa costura, já do lado direito da saia. Começar a costurar aqui, eu tirei o automático da máquina. Então, o retrocesso é aqui. E eu vou fazer, deixa eu ver, que tá no ponto 2. Fica uma costura mais fechadinha. Colocar no 2,5. 2,5. Então, aqui um retrocessozinho. E aqui a gente vai até finalizar o elástico.
Aqui chegou no final. E vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nos outros 3 lados, né? No preto é bom que fica bem camuflado. Na direção de cada costura, na costura do meio e na costura da lateral, vou fazer essa mesma costura. Porém, essa aqui na frente, que não tem costura nenhuma, e pode ser que fica virando, eu vou fazer uma costurinha. Então, eu já vou fazer essa aqui agora, né? Marcar o meio aqui certinho. Já vou fazer essa agora, que é um pouco diferente, que é onde a gente não tem costura. Então, vou prender essa aqui no meio também. Pegar um pouquinho mais para frente, costurando, retrocesso, siga a costura, bem no vãozinho aqui do canelado, né? Retrocesso, aqui. E aí, ficou bem disfarçado, ainda no preto, né? Mas eu fiz uma costura bem delicada no ponto 2,5, ó, dá nem pra ver. E agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz em cada uma das outras costuras, tá bom? Depois eu te mostro como ficou. Bom, meninas, então finalizamos, né? Como você viu aqui, então não vai ficar virando, porque tem uma costura em cima do elástico e tem essas 4 costuras, né? Para você olhar, parece que tá mal acabado, só que é uma saia que vai ficar mais bonita, porque não tem essa costura aqui exposta, né? Então ela vai vestir bem, os elásticos não, o elástico, né, na verdade, o elástico não vai ficar virando, né? E é uma saia que vai ficar bem bonita no corpo, né? E você com certeza vai vestir bem e vai vender muito bem. Olha aqui a parte das costas, né? Ficou um acabamento bem bonito, certo? E eu vou virar aqui para você ver o forro, né, como que ficou. Então, falta rematar a linha aqui, né? Vou finalizar aqui, né? A costura da overlock, e aqui é bom também fazer um acabamentozinho, tá bom? Você pode fazer um acabamentozinho para a costura da overlock não soltar, tá certo? Eu vou fazer aqui esse acabamento, mas já finalizamos a nossa costura, né? Só uma seladinha aqui na máquina reta para não desmanchar essa costura da parte do forro da nossa saia. E a nossa saia ficou assim. Gostou de fazer esta saia comigo? Bem bonita, ótima de venda e veste muito bem. Eu tenho certeza que você gostou e que você quer receber esta modelagem, certo? Esta modelagem, ela está dentro de uma comunidade Crescendo com a Selma, que você acabou de ver a aula aqui. Se você quer receber esta modelagem, basta você entrar dentro desta comunidade e para você entrar, basta clicar no link logo aqui abaixo, tá bom? Clica no link, entra nesta comunidade onde eu coloco áudios diário motivacional. Todos os dias, de segunda a sexta, tem um áudio meu para te ajudar a crescer espiritualmente, para ajudar a se resolver emocionalmente e, é claro, para você crescer financeiramente também. Então, esta comunidade onde eu coloco áudios diários, também eu coloco uma modelagem por mês. E esta modelagem aqui é a modelagem deste mês que você pode receber agora entrando na comunidade Crescendo com a Selma. Então clica no link que eu vou deixar aqui abaixo, receba este molde e muitos outros e os áudios diários também. E se você gostou, curta aqui, me siga, não deixe de acompanhar também o meu Instagram para você não perder nenhuma novidade. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.